E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Volta. Hoje a gente vai desbravar um tema que, olha, sempre causa um bom debate na igreja: o papel da mulher. É verdade? E nosso guia nessa jornada vai ser o livro Igrejas que Calam Mulheres, do Iago Martins. Aham. Já aviso logo de cara. Prepare-se para questionar algumas ideias, sabe? Daquelas que a gente nem percebe que tá carregando por aí. Pois é, o Iago já começa o livro com umas histórias bem fortes. É, ele não alivinha não, né? De mulheres silenciadas, pastores usando a Bíblia para justificar violência, até escândalos de abuso em grandes denominações. É de revingar. Deixa de cabelo em pé. Mas, ó, antes que alguém pense que a gente vai, tipo, defender um lado ou outro, nosso objetivo aqui é analisar as diferentes perspectivas. Isso aí. O livro explora tanto o complementarismo, que defende papéis distintos para homens e mulheres, quanto o igualitarismo, que prega igualdade em funções. A ideia é te ajudar a formar sua própria opinião. Exatamente. E por falar em ajudar, você aí de casa pode dar aquela força pra gente, né? Com certeza. Curte, segue o canal, ativa as notificações, Isso. compartilha com os amigos e, claro, deixa nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui. A gente adora ler as sugestões de vocês. Isso ajuda muito o Fé em Letras a crescer Uhum. e a levar esse conhecimento, essa conversa para mais pessoas. É isso aí. Bom, mas vamos lá, né? Chega de enrolação e vamos começar analisando a base de tudo, a criação. A raiz do problema. O Iago já questiona logo de cara. A Bíblia realmente diz que a mulher é inferior. Ele vai fundo nessa questão, né? Ele argumenta que essa ideia de inferioridade é fruto de interpretações distorcidas, de uma visão machista, que para ele não tem nada a ver com o que as escrituras realmente ensinam. E para ilustrar isso, ele usa a história de um rapaz chamado Gustavo. Cucucelo? Ele usava passagens da Bíblia para justificar suas atitudes, digamos, bem problemáticas com as mulheres. É assustador, né? Porque esse tipo de interpretação não se limita só a fóruns obscuros da internet. Infelizmente, aparece até em púlpitos de algumas igrejas. É como se usassem a Bíblia como um escudo, né? É para proteger, ou melhor, disfarçar preconceitos que já existem. E aí, o que o Iago diz sobre a criação em si? Ele faz uma análise bem profunda de Gênesis, mostrando como Deus criou a mulher não como um ser inferior, mas como uma auxiliadora idônea. E essa expressão, o que significa exatamente? Ele explica que essa expressão hebraica, ezer kenegdo, não implica subordinação, mas sim parceria, uma força que complementa o homem. Então, a ideia de que a mulher foi criada como um ser submisso, tipo uma serva do homem, não tem base bíblica. É essa a conclusão que ele chega. Interessante. O Iago critica veementemente essa visão e cita até pastores que usam a Bíblia para justificar a violência contra a mulher, Sério. falando que ela seria mais manipuladora, mais inclinada ao pecado. É lamentável, né? Que esse tipo de discurso ainda encontre espaço em algumas igrejas. É realmente chocante. Mas, pelo que eu entendi, o Iago não se limita só a criticar. Não. Ele também apresenta o igualitarismo como uma visão válida dentro do cristianismo, né? Sim. Ele explica que o igualitarismo defende a igualdade entre homens e mulheres em funções, tanto na família quanto na igreja. Ou seja, reconhece que existem diferenças, mas defende que essas diferenças não implicam em hierarquia ou em limitação de funções. É como se homens e mulheres tivessem a mesma dignidade e capacidade de servir a Deus, né? Exatamente. Essa é só a pontinha do iceberg. No próximo episódio, a gente vai se aprofundar ainda mais nas ideias do Iago. É isso aí. Então não perca a próxima parte do nosso mergulho em igrejas que calam mulheres. Até lá! E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho profundo em igrejas que calam mulheres. Hoje a gente vai se aprofundar em alguns temas que o Iago coloca em destaque no livro. E já aviso, alguns deles são bem delicados, bem polêmicos. A gente vai ter que ter estômago para encarar essa conversa. Mas é importante, né? Pra gente entender a complexidade do assunto e as diferentes perspectivas. Sem dúvida. Não, E um dos temas que mais me chamou a atenção foi o abuso espiritual. é verdade, esse é um tipo de abuso que muitas vezes passa despercebido. É como se não fosse tão grave quanto o abuso físico ou sexual. Exatamente. Mas o Yamingo argumenta que o abuso espiritual pode ter consequências tão devastadoras quanto qualquer outro tipo de abuso. Para ilustrar isso, ele usa um exemplo bem polêmico. O caso do pastor Tullian Tchividjian. Neto do famoso evangelista Billy Graham. Lembro vagamente do caso. Mas me parece que além de um simples adultério, né? Pois é. A mulher com quem ele se envolveu, que também era casada, disse que se sentiu pressionada. Pressionada?
Ela frequentava a igreja dele e ele era conselheiro espiritual dela. Ah, entendi. Uma figura de autoridade. Exatamente. E essa posição de poder de líder religioso torna o consentimento dela questionável. Faz sentido. É como se houvesse um desequilíbrio de poder que impede a pessoa de dizer não livremente. É exatamente isso que o Iago argumenta. E ele vai além, mostrando que o abuso espiritual não se limita a casos de adultério. Que mais, por exemplo? Pode ser um controle excessivo da vida dos membros, manipulação emocional, psicológica. Manipulação como? Que tipo de manipulação? Ele cita exemplos de pastores que usam culpa, medo, até ameaça do inferno para controlar seus fiéis. Nossa, que pesado. Impedem as pessoas de questionar, de tomar decisões por conta própria. E o pior, muitas vezes a vítima nem se dá conta do abuso. Nossa, é assustador pensar isso. E quais as consequências? O que esse tipo de abuso pode causar? Traumas profundos, crises de fé e, em casos extremos, até mesmo suicídio. É um assunto muito sério. A igreja precisa encarar esse problema de frente. Mas e o que a gente pode fazer? Como combater esse tipo de abuso? O Iago defende a criação de conselhos independentes. Com pessoas de fora da igreja para investigar as denúncias. Transparência e imparcialidade são essenciais. A igreja não pode ser juiz em causa própria, né? Exatamente. E falando em temas delicados, o Iago também discute o papel da mulher na liderança da igreja. Esse é um assunto que sempre gera debate, né? Sim, ele apresenta diferentes perspectivas. O complementarismo, que defende papéis distintos para homens e mulheres, e o igualitarismo, que prega a igualdade em funções. E qual a posição dele? Ele defende um lado específico. Ele reconhece que a Bíblia não apresenta um modelo único e rígido. Existem diferentes interpretações. O importante é que a igreja dialogue sobre isso com respeito e abertura. É sem impor um único ponto de vista. Buscar a sabedoria de Deus para tomar decisões. Então ele não se posiciona categoricamente contra a liderança feminina. Não. Inclusive, ele destaca que, ao longo da história, mulheres desempenharam papéis importantes na liderança. Que legal. Quais exemplos ele cita? Phoebe, Priscila, Júnia. Mulheres reconhecidas por seus dons e ministérios na igreja primitiva. Mas e aquelas passagens bíblicas que parecem proibir a ordenação de mulheres? Ele mostra que nem todos os estudiosos concordam que esses textos proíbem a mulher de exercer funções de liderança. Tipo quais passagens? 1 Coríntios 14, 1 Timóteo 2. Ele defende que a gente precisa analisar o contexto histórico em que esses textos foram escritos. Entendi. Afinal, a Bíblia precisa ser interpretada de forma contextualizada, né? Exatamente. E mesmo que a igreja decida não ordenar mulheres, ele argumenta que ela deve valorizar os dons e ministérios femininos. Dá espaço para elas servirem a Deus e à comunidade. Isso aí. O foco deveria ser nos dons e talentos e não no gênero. Concordo. E como ele termina esse capítulo? Com o chamado à unidade e ao respeito, mesmo que haja divergências. Afinal, a igreja precisa ser um lugar de acolhimento onde a gente possa conversar sobre nossas diferenças. Com amor e em busca da verdade, né? Exatamente. Chegamos à última parte do nosso mergulho profundo em igrejas que calam mulheres. Pois é, passamos por tanta coisa, né? Abuso, divórcio, o papel da mulher. Nossa. Foi bastante coisa. Até a questão do véu a gente explorou. Confesso que minha cabeça está explodindo de tanta informação. Muita coisa para processar. Mas acho que esse é o ponto forte do livro, né? Ele nos tira da zona de conforto e faz a gente questionar, sabe? Muitas das nossas crenças. É verdade. E o legal é que o Iago faz isso tudo com base na Bíblia, né? Não é achismo, é uma análise. É uma análise profunda das Escrituras. Mas me diz, qual a principal lição que você tira de tudo isso? O que muda na prática? Acho que a lição mais importante é a necessidade de diálogo. Diálogo. Um debate respeitoso. O Iago mostra que, na maioria das vezes, não existe uma resposta única, sabe? Definitiva. É como se ele estivesse convidando a gente a pensar por nós mesmos, né? É isso aí. A gente precisa estar aberto para ouvir o outro lado. Entender as diferentes perspectivas, né? Isso. Mesmo que a gente não concorde. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. Um lugar onde a gente possa conversar sobre essas questões. Com respeito, buscando a verdade junto. E sem medo de questionar, né? Exato. Questionando a rebeldia. Busca sincera pela verdade. E o Iago mostra que a fé cristã não é cega, né? Não. Ela se baseia na palavra de Deus. A gente precisa ter liberdade, né? Sim, liberdade para estudar as escrituras, para pesquisar, para entender a vontade de Deus. E falando em liberdade, o livro critica bastante o legalismo, né? Ele detona essa mania de criar regras para tudo. Como se a santidade fosse medida pela quantidade de coisas que a gente evita fazer, né? E esses regulamentos extras, né, eles roubam a alegria do evangelho. É verdade. E nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade.
A gente fica preso num ciclo, né? Tentando agradar a Deus com as nossas obras. Esquecendo da graça. É. E caímos da armadilha de julgar os outros, né? Quem usa saia mais comprida, quem ouve tal música. Parece que a gente esquece do amor. E da compaixão. O legalismo nos torna críticos e arrogantes. Em vez de humildes. E o Iago nos lembra que a santificação é um processo, né? Uma jornada e não um destino. É isso aí. A gente nunca vai ser perfeito aqui. Mas Deus está trabalhando em nós. Nos transformando a cada dia. Pela sua graça. E essa graça nos liberta, né? Para viver uma vida abundante, sem o peso das regras e dos julgamentos. Mas, e aí, como colocar tudo isso em prática? Acho que o primeiro passo é a conscientização. Conscientização. A gente precisa entender os problemas a fundo. As causas, as consequências. Só assim como poder agir. E isso significa estudar, né? Sim. Estudar, pesquisar, ler livros como esse. Conversar com pessoas que entendem do assunto. Isso aí. E criar espaços de diálogo dentro da igreja. A gente precisa conversar sobre abuso, divórcio, papel da mulher. Ouvir as diferentes vozes, buscar soluções. A gente pode organizar grupos de estudo, né? Cultos temáticos, eventos. O importante é quebrar o silêncio. Abrir espaço para conversa. Nós não podemos só falar, né? Não, a gente precisa agir. Que tipo de ações? Denunciar os abusos, defender as vítimas, lutar por justiça, promover a igualdade de gênero, né? Sim. Criar mecanismos de proteção dentro das igrejas, oferecer apoio para quem sofreu abuso. Fazer a nossa parte para mudar essa realidade. É isso aí. E podemos começar pelas nossas próprias atitudes, né? Com certeza. Tratar as mulheres com respeito, dignidade e amor. Reconhecer o valor delas, seus dons, seus talentos. Dar a elas o espaço que elas merecem. Tanto na igreja quanto na sociedade. Isso. E combater qualquer tipo de machismo, violência e opressão. A igreja precisa ser um agente de transformação. Um farol de esperança. Mostrar o amor, a justiça e a graça de Deus. Que mensagem poderosa. Igrejas que calam mulheres. Nos provoca, nos desafia. Que esse seja só o começo de uma grande transformação. Mas, por hoje, nosso mergulho termina aqui. É isso aí. Esperamos que você tenha se inspirado, se motivado a construir uma igreja mais justa, mais acolhedora. Continue estudando, refletindo e, principalmente, agindo. Afinal, a jornada continua. E não se esqueça, curta, siga o canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com seus amigos. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com você. Até a próxima!